Fala galera, Rato Matheus na área, como é que tá você? Hoje a gente vai trazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre o hash rate e o que esperar do Bitcoin aí para essa semana, então fica até o final do vídeo. Rato, rapidamente, antes de ir pro nosso vídeo, eu queria falar do treinamento Descomplicando as Criptomoedas. É um treinamento super completo que vai te dar toda a sua base para você entrar no mundo cripto sabendo o que você está fazendo. Além disso, o preço dele é muito baixo pro valor que ele te entrega, então não deixe de conferir. Rato, aqui na minha tela, como você pode ver, eu tenho o gráfico do Bitcoin Network Hash Rate. E esse gráfico eu queria trazer para vocês para mostrar o seguinte, cara, nós estamos na nossa alta histórica, tá? A gente acaba de atingir o pico mais alto de todos. A gente pode ver um leve declínio aqui após, mas a gente está ali beirando a região da máxima histórica de 280 milhões de pontos de hash rate, tá? Aqui a gente pode ver que tem a unidade medida TH por S. O que significa? São milhões de terahashes por segundo. Tera é uma unidade medida, hash também, e o segundo é outra. Então a gente vê aqui que a gente está de fato na nossa máxima histórica. Isso acontece porque esse leve declínio após, né? Por que nós não estamos de fato? Porque quando a gente chega no hash rate máximo, a lucratividade começa a ficar cada vez menor. Então quando tem muita gente lá em cima minerando, todo mundo pensa, será que ainda está valendo a pena? Alguns acabam abaixando, mas o fato é que está todo mundo preparado para entregar todo esse poder computacional. O que esse hash rate significa? Ele significa basicamente o seguinte, Rato, o hash rate é quantos hashes são tentados por segundo. E o que é um hash? É uma tentativa de solucionar o problema da mineração do Proof of Work. Ou seja, aqui a gente tem 246 milhões de terahashes por segundo. São quantas tentativas estão sendo efetuadas por segundo no mundo hoje. O que significa o seguinte, quanto maior, mais seguro está a rede do Bitcoin. Absolutamente isso. A gente está em nossa máxima de segurança. A gente nunca viu a rede do Bitcoin tão segura quanto está agora. E o que precisa acontecer para isso de fato se tornar verdade, né? A gente estar na máxima histórica. As pessoas colocarem seus equipamentos para minerar Bitcoin. E aí vem aquela pergunta, cara, tá, minerar Bitcoin, mas como é que a gente está atingindo a máxima do hash rate em mercado de baixa? Quem é que está tanto se interessando? Aqui, Rato, a gente tem algumas justificativas para isso. A primeira delas, como vocês podem ver, é o próprio Demerge, tá? A transição da Ethereum para a prova de participação. Por quê? A Ethereum fez a transição recentemente de um mecanismo de consenso de prova de trabalho para a prova de participação após a atualização do Demerge. Como resultado, a Ethereum não suporta mais o uso de GPUs para operação de mineração. Então é óbvio, quem minerava Ethereum agora voltou as máquinas para o Bitcoin para poder utilizar aquele equipamento ainda e não ficar ocioso, tá bom? Com isso, a gente viu uma entrada muito grande de equipamento dentro do Bitcoin, sem necessariamente ter uma demanda crescente pelo Bitcoin. A gente teve um redirecionamento de poder computacional, o que é muito positivo para a rede, porque pelo menos aqueles computadores não estão parados e para nós é uma segurança cada vez maior. Então, ratos, é muito importante a gente falar que, apesar de estarmos em um mercado de baixa, tem muita gente se preparando lá para frente, tem muita gente pensando com a cabeça no futuro, porque eles sabem, nós sabemos, eu sei que o Bitcoin não vai morrer e que no mercado de baixa como esse a gente precisa entender as oportunidades. Se a gente está vendo que tem muita gente minerando Bitcoin, é óbvio que a força compradora eventualmente vai entrar. Ah, mas nós estamos aí caindo desde 65, não sei se vai até 10, 15, 8, 4, 5, ninguém sabe. Mas é óbvio que a força compradora eventualmente vai chegar, porque isso está sendo demonstrado por este dado on-chain. O interesse em minerar Bitcoin nunca esteve tão grande quanto hoje, então é óbvio que eventualmente o de compra também de Bitcoin vai surgir. A gente tem que entender que a gente está no cenário macro negativo, a gente está vendo os Estados Unidos com inflação muito alta, a Europa pronta para começar uma guerra, tanto financeira quanto política. Então fica muito difícil de imaginar o Bitcoin se desvencilhando de tudo isso e subindo agora. Mas é fato que a gente está vendo os fundamentos cada vez mais fortes e de passo em passo a galinha vai encher o papo, os compradores vão se sentir cada vez mais confiantes para o mercado de alta e eventualmente esse momento vai chegar. Então a minha dica aqui é não desconfie do Bitcoin, ele segue forte como nunca e muita gente interessada. Então essas pessoas todas vão estar vendendo lá no mercado de alta, tá? Aqui a gente tem o gráfico da dificuldade, tá? Que está diretamente relacionada aqui com o hash rate, porque a dificuldade depende do hash rate. Então, se a dificuldade atingiu o topo histórico, a dificuldade também vai atingir eventualmente. A gente pode ver que no dia de hoje está 13,55 de dificuldade
isso aqui é um número muito grande, tá? Mas vocês podem ver que em nenhum outro momento a gente teve 13,55. Então estamos sim na máxima histórica do gráfico de dificuldade do Bitcoin também, tá? O que reforça ainda mais a segurança da rede. Mas o que eu queria mostrar mesmo para vocês é isso daqui, ó, ratos. Aqui vocês podem ver do lado esquerdo o gráfico BVOL, que é o Bitcoin Volatility, e do lado direito o preço do Bitcoin contra o dólar. O que isso daqui significa, Rato Mateus? Cara, basicamente é o seguinte, aqui do lado esquerdo, toda vez que a gente está muito baixo, significa que a gente passou muito tempo preso acumulando. Quando a gente está aqui em cima, significa que a gente acabou de fazer um movimento de volatilidade forte. Então, quando a volatilidade está baixa, nós estamos andando de lado. Quando ela está alta, a gente está andando em direção a algum lugar, ou para cima ou para baixo. E o que eu quero mostrar para vocês inicialmente é isso daqui, ó. Em outubro de 2018, a gente teve um índice de volatilidade muito baixo, bem próximo do que a gente está agora, 20 pontos. O que significa? Significa que a gente passou, olha aqui do lado direito, toda essa região aqui, ó, essa região inteira andando de lado, e com isso a gente viu a volatilidade caindo cada vez mais, rato. Vocês estão vendo? Aqui em cima a gente estava com a volatilidade altíssima, porque a gente tinha acabado de sair de 15 mil para 7, 8 mil dólares, né? Foi essa pernada de alta aqui, depois caiu a volatilidade, mas o fato é que quanto mais ela vai para baixo, mais andando de lado nós estávamos. Olha aqui essa região, quando eu mexo uma linha, ela mexe no outro gráfico ali também. Então, a gente pode ver que de julho a outubro de 2018, o Bitcoin foi atingir os 20 pontos de volatilidade e com isso a gente viu uma pernada de movimento forte. Pode ver aqui que do lado esquerdo ele foi lá em cima nos 100 pontos, mas no gráfico do preço ele foi lá embaixo. O que significa? Significa que depois ele caiu de novo, ó. Aqui ele caiu, beleza, o preço, mas ele não começou a andar de lado de novo, então a volatilidade caiu tudo de novo. Toda vez que ela chega nos 20 pontos, rato, é fato que o preço se mexe bastante. Às vezes é um pouco mais baixo no 15, mas o fato é que abaixo de 20 é uma volatilidade reduzida, é uma volatilidade baixa que possivelmente indica um movimento explosivo pela frente. Quer dizer o seguinte, se eu pegar essa região aqui que a gente andou de lado bastante, ó, se a gente olhar ali no Bitcoin Volatility, ele vai estar baixo, é o que se espera, tá? Porque o preço não está movimentando. Então vocês podem ver que de maio de 2020 a julho de 2020, a gente não viu uma volatilidade tão grande, tá? A gente viu ali em março, que foi quando o Corona Crash explodiu. Mas nessas semanas aqui, a gente viu uma volatilidade implícita muito baixa. Olha ali do lado esquerdo. A gente está aqui, ó, de 20 de 2000, em junho de 2020, aqui, ó, a gente está próximo dos 40 pontos e a gente saiu lá do topo, tá? Então a gente continuou até um pouco mais aqui na frente, onde a gente de fato atingiu os 20 e depois a gente começou a ver pernadas significativas de alta, tá, rato? O que isso daqui significa? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque, rato, aqui nós estamos vendo o preço andar muito de lado, tá? A gente tá vendo uma acumulação muito forte, o que fez com que a volatilidade saísse dos 80 pontos e abrisse em gap aqui nos 20, tá? E já tem semanas que nós estamos no 20. A gente nunca passou tanto tempo com a volatilidade tão baixa quanto essa. Então, se você tá na agonia, meu Deus, o Bitcoin não anda para mais lado nenhum, é verdade. Ele nunca foi tão parado na história como ele está agora. Então, isso pode significar uma oportunidade. A oportunidade que é, rato, é para eu comprar? A gente viu ali atrás que quando a volatilidade tá baixa, o preço mexe, mas não necessariamente para cima, tá? Então, ó, ali em 18 de outubro a volatilidade estava bem baixa, mas ele foi ainda mais para baixo. Depois ele acumulou mais um pouco naquela região. Quem pegou essa segunda pernada aqui de volatilidade conseguiu uma valorização bacana, mas o fato é que você tem que se preparar, ratos. Ele está anunciando um movimento, não queira adivinhar para onde ele é, prepare-se para os dois, não alavanca sua mão, vai fazendo análise, assim que ele confirmar romper baixa, você vai junto, assim que ele confirmar romper alta, você vai junto, não tem problema, tá? Mas espera uma confirmação, espera, eu só vou vender na hora que ele perder aqui os 17, cara, se você quer fazer uma operação segura, sim, você vai perder 10% de movimentação, mas pelo menos você vai ter a confiança de poder vender aqui até os 15, até os 13, o que é mais movimentação de baixa ainda, tá? Mas o importante é focar nesse gráfico da esquerda, nesse período de baixa aqui, ratos. Nós nunca passamos tanto tempo em baixa de volatilidade como agora. Então, tendo em vista o cenário global, a treta da Rússia, inflação na Europa, inflação nos Estados Unidos, eu acredito que a gente não vai romper para cima, tá? Não é recomendação de investimento, mas é fato que a gente nunca ficou tanto tempo preso. Então, eventualmente, os ursos, baleias, touros, todo mundo vai reparar isso daqui
e eventualmente a gente vai ver um movimento explosivo. Então fica ligado, porque o hash rate máxima significa interesse muito alto no Bitcoin, e essa volatilidade baixa mostra que existe uma calmaria, um morro muito tranquilo no Bitcoin que não vai durar para sempre. A gente não sabe para que lado que ele vai, mas prepare sua análise, porque a gente pode ver um movimento explosivo em breve. No caso, prepare-se para as duas posições, porque pode ser que haja lucro tanto para cima quanto para baixo. No mais, rato, espero que tenha ficado clara a história do hash rate, da dificuldade e da volatilidade. Qualquer dúvida que ficou aí, entre em contato com a gente, deixa nos comentários aqui. Não deixa de se inscrever, deixa seu like, pelo amor de Deus. No mais, tamo junto, rato. Até a próxima.